Olá, hoje no Mundo Político, a economia brasileira na reta final de 2023. O governo Lula conseguiu aprovar ao longo do ano o novo arcabouço fiscal e tenta emplacar medidas para viabilizar o aumento de arrecadação. A primeira etapa da reforma tributária está em tramitação avançada e prestes a ser finalizada. A taxa de juros começou a cair e o desemprego recuou. Mas parte significativa do mercado financeiro ainda avalia mal a gestão setorial e as percepções da sociedade se dividem. Qual o saldo do ano até aqui, consideradas as projeções que se desenhavam e os principais desafios que se colocam para 2024? Eu converso com o jornalista e colunista de economia José Paulo Kupfer. José Paulo, prazer recebê-lo no Mundo Político, seja bem-vindo. Prazer é meu, é um prazer grande falar com o público da TV Assembleia de Minas Gerais. Vamos lá então. No início de 2023, José Paulo, em um cenário ali de início do novo governo, as previsões econômicas eram bastante pessimistas na média para o ano. E havia muitas dúvidas também, né, sobre como o Ministério da Fazenda se portaria sob o comando de Fernando Haddad. A expectativa atual, né, de crescimento do PIB é fechar em torno de 3%, o desemprego caiu a 7,7% e pautas econômicas avançaram no Congresso. Como é que você enxerga o saldo para o país desses primeiros 11 meses aí do novo governo na área econômica? Olha, o saldo é positivo, mas, e sempre é preciso colocar o mais quando a gente fala das tendências econômicas, mas é preciso relativizar e qualificar um pouco o que eu estou querendo dizer como positivo. Em relação às previsões do começo do ano, vou lembrar, os economistas, na média, pelo menos na medição do Boletim Focus do Banco Central, que reúne uma centena de profissionais, a maior parte deles do mercado financeiro, a previsão era de um crescimento de 0,8%. E no fim deste ano vai ser provavelmente um pouquinho abaixo de 3%. Esse 3% hoje em dia é mais ou menos o teto das previsões, na medida em que o crescimento surpreendente para alguns dos 2 primeiros trimestres do ano, do primeiro semestre, empurraram a economia para frente, mas o fôlego reunido ali perdeu um pouco da sua eficácia, e o segundo semestre, ainda não temos os números nem do terceiro trimestre, muito menos do quarto trimestre que ainda estamos vivendo, vão mostrar um recuo relativamente forte do ritmo de crescimento. No fim das contas, com tudo considerado, taxa de juros ainda muito alta, uma grande polarização ainda na economia, as dificuldades de fazer passar projetos no Congresso, que é um Congresso inóspito para o governo, basicamente de oposição, em que é preciso uma capacidade de negociar muito grande para conseguir avançar. De fato, o resultado é positivo, mas, na minha opinião, ele é insuficiente para as necessidades de crescimento do país e, de certa maneira, ele lança algum tipo de incerteza para o futuro próximo, por exemplo, para 2024. Vamos falar mais disso. Em recente pesquisa da Genial Quest, José Paulo, com agentes do mercado financeiro, 52% dos entrevistados ainda veem o governo Lula de forma negativa, né, nesse recorte. E é um índice que vem crescendo desde julho. As expectativas quanto ao futuro também não são boas, né, nesse público, né, de mercado financeiro. O que pesa, na sua visão, para essas percepções? Olha, vou te dar uma resposta, vamos dizer assim, na lata.
pesa que os caras são muito ideológicos. Os caras são contra o Lula e contra o PT. Os caras acham que o PT é estatista, é intervencionista no mercado, e aí eles não conseguem fazer uma avaliação mais isenta, mais técnica, realmente técnica, do panorama econômico. O mercado financeiro tem uma visão peculiar, é muito divulgado na imprensa, na mídia, os representantes, os influencers do mercado financeiro estão sempre na mídia, estão sempre prontos a dar suas opiniões, seus palpites, e a errar muito, e isso, de certa maneira, influencia a opinião pública. Mas eu acho que a opinião do mercado financeiro ela deve ser sempre encarada com muito cuidado, com muita deve ser muito relativizado. Então, de fato, há problemas, a nossa economia não está assim no céu do brigadeiro, mas ela tem avançado e, inclusive, avançado ao contrário do que pensa que deve ser a forma de funcionar a economia, com o auxílio dos gastos públicos, com uma certa inclusão do pobre no orçamento, que é uma promessa do Lula, que ele ainda não está cumprindo completamente, mas que é fundamental para um país com tanta pobreza e com tanta desigualdade. Falando desse ritmo da economia, né, você já mencionou que há sinais de desaceleração nos últimos meses, ainda que os dados oficiais não tenham saído. Quais são esses sinais mais evidentes? Sim, eu vou te dizer quais são as projeções das fontes mais confiáveis para esse segundo semestre. É de um recuo pequeno no terceiro trimestre, julho, setembro, e de uma estabilidade, se você quiser ser um pouquinho dramático, de uma estagnação no quarto trimestre. Isso vai frear um pouco o crescimento do ano, porque esse crescimento foi impulsionado no primeiro trimestre por um desempenho excepcional da agropecuária, do setor de agropecuária, cresceu barbaridade, mais de 20%, e levou o PIB, o produto total do país, a crescer quase 2%. E isso transbordou, porque não é só o trimestre, né? O trimestre é uma invenção para poder analisar, mas a economia, a vida, ela não vive os trimestres civis, né? Então, isso transbordou para frente, e só o crescimento do primeiro trimestre, fortemente, 80 e poucos por cento, a gente pode ver, baseado no crescimento da agropecuária, garantiu mais de 2% de crescimento do ano. No segundo trimestre, a agropecuária continuou crescendo, mas, como previsível, menos um pouco, porque as grandes colheitas, especialmente das grandes lavouras, soja, milho e tudo mais, ocorrem no primeiro trimestre do ano. E aí, no segundo, o que puxou a economia foi a indústria extrativa mineral, petróleo e minério de ferro. Para resumir, Petrobras e Vale do Rio Doce. As commodities tradicionais, né? As commodities mais tradicionais. Exatamente. Encontraram condições no exterior, são grandes exportadores, são campeões mundiais em suas áreas, encontraram condições favoráveis. Aí o PIB cresceu 0,9%. Você vê, cresceu em relação ao primeiro trimestre, que já tinha tido um crescimento
surpreendente, mas num ritmo já cadente, um ritmo menor. E daí para frente, esses dois impulsos, naturalmente, foram se esgotando, e o que segurou, de fato, na minha opinião, esse crescimento, de certa maneira, foram os programas sociais. Aumento real do salário mínimo, um Bolsa Família turbinado e outras medidas, o Desenrola, que negociou e está ainda negociando de uma forma positiva uma inadimplência enorme, está abrindo espaço para que as pessoas voltem a consumir inclusive consumir com compras a prazo, e isso move a roda da economia. Então, essa soma desses fatores, de certa maneira, específicos, é o que vai explicar esse crescimento razoável. A gente também não pode querer tudo, né? Um crescimento muito melhor do que o mercado financeiro previu no começo do ano para a economia em 2023. O problema é que vai chegar no fim do ano com o crescimento muito mais fraco e não vai transbordar praticamente nada para o ano que vem. O ano que vem, as previsões desse momento são de crescimento, mas um crescimento de 1,5%. Algo assim. Continua crescendo, a gente tem que entender que continua crescendo. O PIB vai estar maior, o PIB per capita vai estar um pouquinho maior, mas o ritmo de crescimento vai ter uma queda. E a queda no ritmo pode criar alguns problemas, ou pelo menos pode tirar um pouco o brilho dessa recuperação. Falando de perspectivas, então, para o ano que vem, houve muitos embates ao longo desse ano, Zé Paulo, entre o Planalto e o BC em torno de inflação e taxa de juros. A inflação parece que vai fechar dentro de metas traçadas aí com alguma tolerância. Esse contexto atual, ele pode levar a um aumento de pressões para que o Banco Central acelere os cortes da Selic? Eu acho que sim, porque a inflação está caindo, ela está caindo mais intensamente do que as previsões iniciais. A cada semana, as previsões com relação à inflação de 2023 recuam. A essa altura, a inflação de 2023 está sendo projetada para 4,5%. 4,5% ainda está acima do centro da meta de inflação que o Banco Central persegue, mas depois de 2 anos de furo do teto da meta, não há mais muita dúvida de que a inflação vai fechar 2023 dentro do intervalo de tolerância do sistema de meta, perto ali do teto, que é 4,75, vai dar 4,5, mas numa tendência decrescente. As explicações para isso, em parte, são aumento de produção por fatores, às vezes, não permanentes, por exemplo, carne bovina. Houve abate de vacas neste ano em número acima do que é normal, por razões de mercado. A oferta de carne cresceu e a picanha do Lula ficou realmente mais acessível. Mas não sabemos mas isso não parece ser um movimento estrutural que vai permanecer por muitos anos. De outro lado, essa redução da inflação, apesar do desemprego estar caindo também, e apesar especialmente da renda habitual brasileira, da renda estar crescendo, isso explica um pouco
essa queda da inflação na redução do ritmo de crescimento da economia. Desemprego, né? Talvez seja um gancho para a gente falar um pouco da desoneração da folha de pagamento, né, de 17 setores econômicos que foi vetada pelo presidente Lula na última quinta-feira. O mais provável, né, tem sido dito que seria uma derrubada desse veto pelo Congresso. Que efeitos isso teria, por exemplo, José Paulo, sobre o orçamento e para a geração de empregos nesses setores? Aí são várias coisas. Primeiro, a gente precisa entender que a taxa de desemprego ela é um indicador que precisa ser sempre avaliado por dentro. Por exemplo, a taxa de desemprego neste momento, que é relativamente baixa para o padrão brasileiro, 7,7% da força de trabalho, está revelando, além desse número que parece que tem uma redução clara da desocupação, revela também que tem menos gente procurando emprego, trabalho. Isso significa que a força de trabalho não está crescendo numa proporção que se possa considerar muito boa. E nessa situação de ter menos gente procurando emprego, esses que não estão procurando emprego não são considerados desempregados. Se não estão procurando emprego e não têm ocupação, não são realmente desempregados. E o que essa taxa mostra também, que é uma coisa técnica, digamos assim, que a taxa de participação, que é a quantidade de pessoas em idade de trabalhar em relação à força de trabalho, ela está ainda abaixo do que estava quando começou a pandemia. Isso significa que, se a taxa de participação hoje fosse a mesma do que vigorava em 2019, por exemplo, o desemprego estaria mais perto de 9% a 10% do que está agora. Tem caído, não tem dúvida, mas precisamos olhar esse dado com cuidado. Com relação aos setores desonerados, existem estudos recentes, inclusive do IPEA, que é um órgão do governo, mostrando sem nenhuma dúvida que os setores desonerados não estão entre os que mais empregam e não estão nem os que mais empregaram no período de 10 anos em que estão desonerados. Ou seja, a política de desoneração que retira da arrecadação do governo cerca de 10 bilhões de reais por ano não tem produzido, de fato, o efeito de gerar mais empregos que ela deveria produzir. Esta política ela não é boa e o veto faz todo sentido. Mas aí o lobby dos setores no Congresso, 3 pontinhos. De fato, é poderoso. Zé Paulo, essa questão da arrecadação, né, ela é central também para o debate em torno da meta de déficit que o governo traçou para 2024. A meta de déficit zero, que é inclusive imputada como a mais recente vitória do ministro Fernando Haddad, no sentido de adiar, né, a revisão dessa meta quando havia ali pressões por mudanças em setores do próprio governo. Você, pessoalmente, considera a meta factível? Eu e a torcida do Atlético Mineiro, eu ia dizer Flamengo. Pode ser Cruzeiro, melhor. Para mim é melhor Cruzeiro. Eu e a torcida do Atlético achamos que ela não é factível. Não há como conseguir déficit zero no ano que vem, a não ser que você promova um corte de gastos que seja socialmente
complicado e politicamente muito complicado. E, sinceramente, essa fixação nessa questão fiscal é uma coisa que, como dizia o Milor Fernandes, as ideias, quando elas ficam bem velhinhas, elas chegam no Brasil. Lá fora, hoje em dia, já se discute que déficit zero, que não ter déficit, é alguma coisa que pode complicar muito, muito, inclusive politicamente, a economia dos países, que é preferível você ter algum déficit, desde que você consiga sinalizar uma estabilização e, eventualmente, no futuro, uma queda do endividamento, especialmente a sua estabilização, ainda que num ponto alto. O importante é estabilizar a dívida, não se ela está alta, baixa, enfim, tem mil maneiras de você medir isso. Então, eu acho que não só não é factível, como a vitória do Haddad, e o próprio Haddad está mais, sabe disso melhor do que ninguém, é bem difícil que ali para março, quando for feita a primeira avaliação das condições fiscais da economia em 2024, haja algum ajuste dessa meta. Dizer que não perde credibilidade, não sei, é uma conversa que eu, com a minha experiência, acho que não fica de pé. E eu tenho, não vou dizer isso porque, enfim, só um analista que pega os sinais, dificilmente, como já disse o presidente Lula, a meta do ano que vem vai ser zero. No fim, ela vai ser 0,5%, 0,8%, uma coisa assim. O que não é o fim do mundo e o que garante algum tipo de valor à política social que o governo tenta fazer e que é indispensável num país com tanta pobreza, com tanta desigualdade e tantos cidadãos vulneráveis como nós temos aqui no Brasil. Tem dois tópicos que eu ainda queria tratar com você, nós já estamos com o tempo da entrevista avançado, mas vamos lá. Primeiro você falava dos lobbies no Congresso, né? E o governo tem feito um esforço, né, para aumentar a arrecadação que passa pela taxação de offshores e super ricos, né? Esse lobby pode vir a travar essa intenção do governo ou você acredita que há espaço para aprovação? Sim, perdão. O que parece mais viável é que a taxação de offshores, todo mundo sabe que é isso, né? São fundos, são investimentos, em geral, de pessoas ricas, de renda alta, feitas no exterior, em geral em paraísos fiscais, e também a taxação dos chamados fundos exclusivos. De novo, são fundos de pessoas ou de famílias, normalmente usado como uma manobra legal, nada ilegal nisso, em relação a heranças. A taxação desses dois tipos de fundo, igualando eles com outros fundos que pagam impostos de 6 em 6 meses, é alguma coisa, de um lado, de justiça tributária e de outra, de justiça fiscal. Assim como é a reforma tributária que está na dependência do que a Câmara agora vai fazer com o texto que foi modificado no Senado. Isso deveria ser feito até o fim do ano e está sendo motivo de uma barganha muito forte com quase tudo que se passa no Congresso. A reforma tributária do consumo, essa que está sendo feita agora, dos tributos sobre consumo, ela, de novo, é uma forma de simplificar a taxação, de dar transparência ao sistema que não tem nenhuma,
e também de fazer alguma justiça social, que é uma coisa necessária. Nosso sistema tributário, eu costumo dizer assim, se você reunir os maiores tributaristas do mundo, enfiar os caras numa sala, fechar a porta e dizer, você só sai daí quando fizerem o pior sistema tributário que vocês possam conceber, não vai dar o sistema tributário brasileiro atual. Mesmo com as exceções, José Paulo, desculpa te interromper, mas mesmo com as exceções diversas que já foram feitas, né, no texto da reforma tributária, você ainda acredita que o resultado final será positivo? Olha, eu acho que foram feitas muitas mudanças, muitas exceções entraram, aí o lobby dos setores, aí esse Congresso, que é muito poroso a lobbies, contribui para isso. Ainda assim, o fato de você ter um sistema em que quem paga imposto numa etapa da cadeia de produção vai ser creditado com crédito na etapa seguinte, diferentemente do que é hoje, ou seja, você vai saber quem paga o que de imposto, chama transparência. O fato de você juntar tributos, simplificando a sistemática, hoje nós temos não sei quantas milhares de regras a cada estado funcionando para o ICMS, e, finalmente, o fato de ser cobrado no destino, no lugar em que as pessoas consomem, nos estados em que as pessoas consomem, não onde é produzido, né? Isso continua valendo na reforma. Não foi, essa espinha dorsal não foi totalmente afetada. Então, a reforma vale a pena. Tem uma segunda parte dessa reforma que é importante, integra com a primeira, que vai ser ainda mais difícil, prevista para o ano que vem, que é a reforma tributária da área de renda e patrimônio. Aí é que a porca vai torcer o rabo mesmo, entendeu? Mas, por exemplo, se você quer desonerar folha de pagamento, o melhor sistema é você fazer uma coisa integrada, horizontal, para todos os setores, reduzindo a taxação sobre a empresa e aumentando, ou criando, porque não tem, a taxação sobre o acionista, sobre quem recebe o lucro da empresa, que no Brasil não é taxado, é imposto zero. Só tem 2 países no mundo que fazem isso, Brasil e a Estônia. Isso precisa mudar, é a segunda parte dessa reforma, e essa vai ser muito mais complicada. Vamos aguardar. Muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, Zé Paulo. Ok, eu agradeço também, sempre eu digo que quando eu participo de umas conversas interessantes como essa, sobre esses assuntos do meu dia a dia, eu aprendo mais do que, digamos, ensino, porque me faz pensar, me faz resumir os raciocínios, me faz juntar ideias para uma reflexão que seja o mais possível compreensível para as pessoas em geral. Então, eu é que agradeço e estou à disposição quando vocês acharem que for o caso. Até a próxima. Conversei com José Paulo Kupfer, jornalista e colunista de economia. Falamos sobre as principais medidas econômicas já encaminhadas pelo governo Lula nesse primeiro ano do novo mandato, as perspectivas de avanço da reforma tributária e as ações que visam ao aumento de arrecadação com seus impactos e percepções na sociedade. E ainda das perspectivas, da economia brasileira para 2024. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.